Olá, boa noite. Me chamo Juliana. Sou do polo aqui de Ararendá, Ceará. Meu RGM é 053-17951 e hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para falar sobre o roteiro, né? O roteiro da segunda atividade do estágio, que é um vídeo. Aqui na letra A pede sobre o conceito do projeto político-pedagógico. O que é, né? O projeto político-pedagógico ele é um documento norteador, né? Que ele deve ser produzido por todas as escolas, né? Anualmente. O que mais? Portanto, ele é feito, mas também ele é feito com objetivos, né? Os objetivos dele é estabelecer metas, né? A serem alcançados durante todo o ano escolar dos alunos, né? Ele funciona como um guia para alcançar o potencial máximo, que é a escola sempre ser nota 10, né? Como sai por aí nas internets. Escola tal, foi nota 10 na matéria tal, né? Eles sempre falam, sempre divulgam a escola com prêmios, com bonificações a alguns alunos, né? Que eu já vi. Tipo assim, eu vou dar aqui minha opinião pessoal. Ele é um guia, né? O guia, ele vai te guiar para algo bom, né? Que você vai lá, vai participar e ver quais são essas metas. Por que que eu tenho que seguir essas metas, né? Então, portanto, ele é um documento. É um documento muito importante e que ajuda muito, né, aos professores, aos gestores, porque ele vai guiar para ser uma boa escola, para ter uma estimulação boa e ainda assim adequa-se ao contexto no qual está inserido, colaborando para o crescimento e desenvolvimento do aluno, que é o essencial, né? O essencial é o crescimento do aluno pessoal, profissional e o desenvolvimento na aprendizagem, na escrita, na modo de escrever. Então, a gente leva como o conceito do projeto político-pedagógico como um documento norteador. Ele é um norte para os gestores saber o que fazer durante todo aquele ano. Na letra B, pede sobre os pilares da educação necessários à construção da identidade docente. A gente sabe que a gente temos 4 pilares, né? É o conhecer, fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Então, eu vou falar um pouquinho de cada. O aprender a conhecer é o quê? É quando a gente aprende ou descobre algo novo, né? Através de informações, né? De conhecimento. O aprender a fazer é além do aprender. Você tem que aprender e fazer. O aprender é fazer para que o ser humano ele consiga lidar com o emprego, com trabalhos de equipe. Então, no primeiro pilar, a gente fala sobre o conhecer, né? A gente vai conhecer. E no segundo, aprender a fazer, que é você conseguir lidar com trabalhos em equipe, né? Que você tem que o quê? Tem que aprender a conhecer cada um, tem que ter empatia, se colocar no lugar do próximo, tem que aprender a fazer... ser criativo, você tem que aprender a fazer um pouco de cada. Mesmo você não sendo tão bom naquela determinada situação, mas você deve ter o manejo de tudo. E o próximo é aprender a viver com os outros, né? Que é aprender a ser. Aprender a se colocar, como eu falei antes, no lugar do próximo, né? Você ter empatia, se colocar no lugar do próximo. Meu amigo, aconteceu um acidente, hoje ele não pôde trabalhar. Ou então a mãe está doente. No caso, eu vou ter que ter empatia, vou ter que pensar no que ele está passando e me colocar no lugar dele. Meu Deus, se ele falou abusado comigo ou me distratou, o que eu posso fazer para ajudar ele? Eu tenho que pensar que a vida dele não tá boa no momento. Todos temos nossos problemas, né? Então, se lá para ele não está legal, eu vou ter que me colocar no lugar dele e pensar: se fosse comigo, com certeza eu agiria da mesma forma. Por quê? Porque tá acontecendo isso ou aquilo com a família dele, né? Tá acontecendo caso X na família. Então, a gente deve muito se colocar no lugar do outro e ver, né? E perguntar se o outro está precisando de ajuda,
se o outro está bem, porque temos muitas vezes que a gente vai trabalhar ou que a gente dá uma aula, né? Porque eu ainda não sou professora, graças a Deus estou me formando, estou quase lá, mas eu dou aulas de reforço. E muitas das vezes a gente tem que se colocar no lugar do aluno também, porque eu dou reforço aqui e tem um aluno que esses dias estava muito estressado e tudo, e me respondendo. Mas eu me coloquei no lugar dele, por quê? Porque eu sabia que a família dele, lá na casa dele, não estava um momento legal, os pais estavam em separação. Então, a criança fica estressada, né? Não consegue assimilar tudo o que está acontecendo. E é muito complicado. Então, é necessário ter empatia em todos os momentos da nossa vida. E o aprender a ser, que é o último. O aprender a ser é você ter o pensamento crítico, ter o seu próprio pensamento. Você não pensar com a cabeça dos outros, você pensar com a sua, né? Você não pode, o aprender a ser, ele nos fala que a gente não pode negligenciar o pensamento do próximo. Que o próximo pode ter uma ideia melhor do que a minha. Ou então, eu e ele podemos ter uma ideia muito boa. Podemos ter uma ideia que vá transformar vidas, né? A gente costuma, quando a gente é adolescente, que tá no ensino médio e tal, vamos fazer trabalho em equipe? Vamos. A gente vai e faz. Mas na hora que tá todo mundo dando sua opinião, você não quer aceitar. Você só quer a sua ideia porque você acha que a sua ideia é melhor, é superior do que os outros. E não é assim, né? Não é assim que a gente leva a vida. Que é muito necessário, muito necessário mesmo, a gente não negligenciar o pensamento do outro. Porque às vezes o pensamento do outro é uma ideia totalmente diferente da gente, mas que tem a ver com o contexto, né? Com a mesma pergunta que foi feita, mas com a resposta diferente. Então é muito necessário a gente não excluir ninguém, não excluir, aprender a aceitar, a conhecer e fazer, que é o necessário também, né? Que você não pode só aprender, você também tem que fazer, você tem que aprender e fazer, tipo, colocar em prática, né? Porque se não for assim, você não consegue. E na letra C fala sobre o planejamento educacional, né? O planejamento educacional, ele é um processo que ele tem como finalidade identificar as demandas e todos os obstáculos que tem, né, dentro da educação. Com isso, ele determina quais são as prioridades e estratégicas para aprimorar as práticas de ensino. O planejamento, a gente sabe que o planejamento ele é essencial em qualquer situação, certo? Tanto em casa, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, o planejamento ele é necessário, né? Porque através do planejamento você consegue planejar seu dia e tudo nos conformes. Vamos dar um exemplo. Hoje eu tenho uma aula de História, Geografia e Matemática. Eu vou ter que colocar no meu calendáriozinho, ó, tal hora, 8 horas da manhã, eu não posso estar estudando. Mas eu vou fazer tal coisa, eu vou limpar a casa. Para 10h30 eu começar a estudar a aula de matemática. À tarde eu vou mudar ou botar outro horáriozinho para estudar outra disciplina. Então, no caso, o planejamento ele é essencial, né? Ele não pode faltar porque ele identifica quais são as demandas que a gente tem para dar conta, os obstáculos que tem dentro da educação, que através do planejamento a gente vê, né? A gente consegue observar e além, né? E determina quais são as estratégias, porque de acordo com o planejamento, você vai ter que ter estratégias para aprimorar, né, as práticas, para melhorar as práticas, para o aluno ter um ensino de qualidade e excelência. Vamos para a próxima. Na letra D, pergunta: como se dá a aprendizagem e o que é fundamental levarmos em consideração para que de fato ela aconteça na vida escolar do aluno? A gente sabe que a aprendizagem ela acontece em todos os momentos da vida do aluno, né? Desde em casa, na escola, nos espaços que ele costuma frequentar, né? A gente deve levar em consideração
os fatores de vida dele, né? Os emocionais, os sociais, como eles vivem em casa. Esses são os fatores que a gente deve mais prestar atenção, que é onde como é que eu posso falar? Vai interferir na aprendizagem dele. Se o aluno está com problema, como deu o exemplo, né? De a escola em casa tá com um problema pessoal dos pais, o aluno acaba pegando aquilo para si e com isso acaba que interferindo no seu estudo, porque como eu dei o exemplo, o aluno não estava se concentrando, não estava conseguindo fazer suas atividades porque ele estava muito estressado. Então, você estando muito estressado, com um acúmulo de estresse e preocupação, você não consegue ter um estudo de excelência, não consegue se concentrar. Então, eu acho que o que deve levar em consideração são isso, né? São os emocionais, o social também, que conta muito, porque uma criança com fome, ela não tem como ou nenhuma condição, né? Como ou não, nenhuma condição de estudar com fome, né? Ou então tá preocupado, que é o emocional. E eu acho que isso acaba interferindo na aprendizagem do aluno. Então, professora, boa noite. Espero ter chegado às expectativas corretas que você deseja. E eu gostaria de agradecer, que está sendo uma matéria muito boa. Muito boa mesmo. A gente tá dando o máximo do que podemos para concluir, né, nossa faculdade, graças a Deus, primeiramente a Deus e segundo a vocês, professores, que estão nos ajudando bastante, mesmo à distância, né, não está deixando ficar vago, não está deixando ficar nenhuma lacuna. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, te desejo uma boa noite e um ótimo final de semana.